Se a sua incorporadora está no regime especial de tributação e aplica os recursos do empreendimento em renda fixa ou conta remunerada apenas para não perder valor com a inflação, eu tenho uma péssima notícia. É muito provável que você esteja pagando imposto a mais. E quando eu falo a mais, é a mais mesmo. Eu estou falando de RPJ, CSLL, PIS e COFINS sendo cobrados pelo lucro presumido ou pelo lucro real, quando deveriam estar dentro da alíquota unificada de 4% do RET. E o pior, a Receita Federal, por meio de uma instrução normativa, criou essa obrigação sem respaldo legal. Mas calma, porque a Justiça Federal já está reconhecendo que isso é ilegal. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque esse tema pode representar uma economia tributária enorme para a sua operação. Eu me chamo Bata Simões, eu sou pós-doutor e doutor em Direito Tributário, tenho mais de 25 anos de experiência no contencioso e no consultivo tributário e atuo com toda a expertise do direito societário e também sou professor na área de direito tributário. Então pode confiar porque eu sei do que eu estou falando. Antes de continuar, se você é incorporador, empresário do setor imobiliário, advogado tributarista ou contador, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque esse conteúdo vai te ajudar a proteger o patrimônio dos seus empreendimentos e dos seus clientes. Vamos ao que interessa. Primeiro, uma contextualização rápida. Bata, o que é o RET? Bom, o Regime Especial de Tributação, RET, foi instituído pela Lei 10.931 de 2004. Ele permite que incorporadoras imobiliárias que adotem o patrimônio de afetação paguem seus tributos federais de forma unificada, com uma alíquota de apenas 4% sobre a receita mensal recebida. Esse pagamento engloba IRPJ, CSLL, PIS, PASEP e COFINS. Ou seja, é um regime simplificado, criado justamente para dar segurança jurídica e, acima de tudo, previsibilidade tributária às incorporações com patrimônio afetado. E aqui está o ponto central. O parágrafo 1º do artigo 4º dessa mesma lei define o que é receita mensal para fins de RET, e ele diz expressamente que se considera a receita mensal a totalidade das receitas oferidas na venda das unidades imobiliárias, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessa operação. Ou seja, a própria lei já inclui as receitas financeiras dentro da base de cálculo do RET. É simples assim, pessoal. Agora vem o problema. O que a Receita, a nossa querida Receita Federal, fez? Ela editou a Instrução Normativa 2179 de 2024, que revogou a IN anterior, a 1435 de 2013. E, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13 dessa nova Instrução Normativa, a Receita determinou que as receitas decorrentes de aplicação de recursos da incorporação no mercado financeiro deveriam ser tributadas na incorporadora, ou seja, fora do RET, pelo regime do lucro presumido ou do lucro real. E aqui que mora a ilegalidade. Uma instrução normativa não pode criar obrigação tributária nova. Ela, como todo mundo sabe, quem cria obrigação é lei. Uma instrução normativa vai ter uma função meramente regulamentar. Então, quando a IN determina que as receitas financeiras das aplicações feitas com recursos do empreendimento devem ser tributadas fora do RET, ela está claramente extrapolando os limites da lei. Ela está contrariando o que a Lei 10.931 de 2004 estabelece. Isso é uma violação direta ao princípio da legalidade tributária, vocês entendem? E olha só, olha que interessante, a Justiça Federal já vem reconhecendo isso. Decisões recentes da Justiça Federal em São Paulo, inclusive acompanhando o entendimento do TRF da Terceira Região, têm declarado a ilegalidade desses dispositivos da instrução normativa. A Justiça entendeu que quando a incorporadora mantém os recursos em renda fixa ou em conta remunerada vinculado ao empreendimento apenas para preservar o poder de compra desses valores e evitar perdas inflacionárias, essas receitas financeiras integram a operação do patrimônio de afetação e devem sim ser tributadas pela alíquota de 4% do RET. Então, não se trata de especulação financeira, trata-se de gestão prudente e obrigatória dos recursos afetados. A própria legislação do patrimônio de afetação nos artigos 31A, 31F da Lei 4.591 de 64 obriga as incorporadoras a manter recursos suficientes para a conclusão do empreendimento e a segregar esses valores dos demais ativos da empresa. Então, aplicar em renda fixa conservadora é uma decorrência natural e necessária dessa obrigação legal. E mais,
os tribunais têm afastado o argumento da Fazenda Nacional de que o pagamento no RET seria definitivo e não comportaria compensação ou restituição. Isso porque os valores pagos a mais foram recolhidos sob o regime do lucro presumido real e não sob o RET. Portanto, o caráter definitivo previsto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 10.931 não se aplica, obviamente, a esses casos. Cada caso é um caso. O que significa na prática para a sua incorporadora? Significa que se você optou pelo RET com patrimônio de afetação e tem recolhido IRPJ e CSLL pelo lucro presumido real sobre as receitas financeiras de aplicações conservadoras dos recursos do empreendimento, você pode ter direito a recuperar esses valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, devidamente corrigidos pela taxa Selic. É um caminhão de valor. E pode também passar a tributar essas receitas financeiras dentro do RET a 4%, pessoal, daqui para frente. Então estamos falando de valores potencialmente muito expressivos, especialmente para incorporadoras que movimentam volumes grandes de recursos em conta vinculada. É dinheiro que pode voltar para o caixa da sua empresa. Mas atenção, esse direito precisa ser exercido judicialmente, tá? Não basta simplesmente parar de recolher pelo lucro presumido e passar a recolher pelo RET. É necessário obter uma decisão judicial que reconheça esse direito e autorize a compensação ou restituição. E a boa notícia é que a jurisprudência está se consolidando favoravelmente aos contribuintes. Para encerrar, eu quero reforçar os pontos principais. Primeiro, a Lei 10.931 de 2004 inclui expressamente as receitas financeiras na base do RET. Segundo, a Instrução Normativa da Receita Federal extrapolou o poder regulamentar ou excluía essas receitas. Terceiro, Justiça Federal e o TRF3 já estão reconhecendo a legalidade desses dispositivos. Quarto, as incorporadoras podem ter direito à compensação ou restituição dos valores pagos a mais nos últimos 5 anos com correção pela Selic. Se você é incorporador ou trabalha com incorporação imobiliária, sem dúvida vale a pena você procurar um advogado tributarista de confiança, alguém que tenha alta especialização sobre essa questão e possa analisar a sua documentação e ir atrás dos seus direitos. E se você precisar de uma consultoria especializada para avaliar o seu caso, não deixe de contatar um time de tributaristas que possa te auxiliar a buscar esses direitos, porque eles estão aí e eles são de sua alçada, de seu patrimônio para você buscar o que lhe é seu. Você não está fazendo nada de errado. Uma outra coisa muito interessante, provavelmente, né, esses direitos vão ser perseguidos por via do mandado de segurança, de forma que vocês não terão custos de sucumbência. Enfim, é praticamente um ganha-ganha, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para você sempre acompanhar tudo que tem de novidade do direito tributário, todas as teses, tudo que você pode utilizar como um escudo para se proteger da sede arrecadatória do fisco. Se você quer saber sobre direito tributário, bata no tributo comigo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.